Olá, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo, sobre o assunto casamento, divórcio e recasamento. E hoje eu gostaria que a gente pudesse olhar a história de um grande profeta do Senhor chamado Oséias. Oséias recebeu a palavra do Senhor na época do rei Jeroboão, rei de Israel. E quando a palavra do Senhor veio a Oséias, o Senhor disse: vá e case com uma prostituta e tenha com ela filhos de uma prostituta. Por quê? Porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. A terra aqui está referindo à nação de Israel. Então, Oséias foi e casou-se com Gomer. E ela ficou grávida, deu a Oséias um filho, e o nome foi Jezreel, porque o Senhor ia castigar a casa de Jeú. Jeú foi ungido pelo sacerdote Elias para punir a casa de Israel. Só que Jeú se tomou de uma ira extrema, de uma raiva extrema. E por causa dessa raiva, ele cometeu atrocidade. E ele foi além do que o Senhor lhe tinha pedido. E por isso o Senhor agora estaria punindo a casa de Jeú. Sem dúvida, nós somos chamados para corrigir, disciplinar, mas quando nós vamos, nós devemos ir com temor e tremor, com lágrimas em nossos olhos, porque senão o Senhor se volta contra a gente, devemos ir na medida do Senhor e não na nossa medida. Então, o primeiro filho seria juízo, o nome do primeiro filho, juízo sobre a casa de Jeú. Aí Gomer ficou grávida pela segunda vez e deu à luz a uma filha, e o nome dela é Lo-Ruhamá. E qual é a mensagem? Que Deus não teria mais compaixão da casa de Israel. Por quê? Porque Israel se prostituiu e Deus estava decidido não perdoar a nação de Israel. E aí, mais tarde, ela teve um outro filho, cujo nome é Lo-Ami. E aí então Deus diz: vocês não são mais o meu povo, e eu não serei mais o seu Deus. Ou seja, o Senhor desistiu de Israel. Por quê? Porque Israel estava cometendo adultério, traindo o Senhor com outros deuses. Então, o adultério forçou Deus a despedir Israel do pacto, da aliança que ele tinha com aquela nação. Foi rompido. Aquela geração foi rejeitada. Deus rejeitou a nação de Israel. E aí, Deus fala sobre Judá, que amaria Judá, e novamente Judá seria restaurada, e Deus também traria o remanescente de Israel, e eles tornariam o povo do Senhor novamente. E é interessante que no capítulo 2, o profeta Oséias fala para seus filhos acusarem a sua mãe. Acuse a mãe de vocês, diz o capítulo 2, verso 2. Acuse-na, porque ela não é minha mulher. Da mesma forma que Israel deixou de ser a esposa do Senhor, a esposa de Oséias deixou de ser sua esposa por causa do adultério, da prostituição, e os filhos, desta mulher, Gomer, estão encorajando ela a deixar, os maus caminhos, seus adultérios, sua imoralidade. É interessante que Oséias, mesmo sendo traído por Gomer, ele continuou provendo para suas necessidades materiais.
Da mesma forma que Deus continuou providenciando para a nação de Israel, a, a, para que ela se tornasse novamente uma nação gloriosa, né? E aí, Deus deixou isso claro, né? Apesar de Israel achar que era seus amantes, e Gomer achar que eram seus amantes que estava lhe cuidando, na verdade era o próprio Oséias e, na verdade, era o próprio Senhor. Isso. E por quê? Porque o Senhor é fiel à sua aliança. Mas Israel não foi fiel. E por isso ela foi despedida, como a mulher de Oséias. Ela foi despedida. Deus deu carta de divórcio a Israel, como Oséias deu carta de divórcio a Gomer. Só que, diante dessa situação, Gomes se vê, né, como escrava no mercado, depois que a sua riqueza acabou, né, ela se vê como escrava. A própria nação de Israel vai se ver como escrava, né, na Babilônia. E lá, Deus vai restaurar a sorte de Israel. E ele então chama Oséias no capítulo 3, vá outra vez, ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera. Você vê como Deus, ele está pedindo algo aqui que é totalmente contrário à lei. Ele está quebrando, né, os protocolos para transmitir a Israel a sua perversão. Porque o Senhor é maior do que a lei, né? Porque foi ele que a deu. Então ele está dando uma ordem e o Oséias vai obedecer. E ele disse, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas, aí o Oséias vai e compra. Por que eu estou falando que ela está no mercado de escravo? Porque Oséias vai comprar por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada, que era o preço de um escravo. Depois que ela perdeu toda a sua beleza, toda a sua glória, era uma escrava. Aí Oséias vai e a compra. E é interessante que Oséias vai fazer uma nova aliança com Gomer, como o Senhor fez um novo pacto com o pequeno resto, com o remanescente de Israel, que veio da Babilônia. Deus fez uma nova aliança com eles, um novo pacto, um novo acordo com eles. Inclusive, na reconstrução do templo, o Senhor diz que a glória daquele segundo templo seria muito maior do que a glória do primeiro templo, que era o templo de Salomão. O Senhor estava com o seu remanescente justo, e o seu remanescente brilhou ao ponto das nações virem e aprender a lei do Senhor e a palavra do Senhor a partir da cidade de Jerusalém, conforme o profeta Zacarias anunciou. E então, só que olha bem a aliança que Oséias vai fazer com Gomer, depois que ele a compra do mercado de escravos. Você vai ficar comigo, disse Oséias no versículo 3. Eu disse a ela, você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir, nem se entregar a outro homem. Então, ele faz um acordo. Você vai ficar comigo, mas você não pode prostituir, não ficar com outro homem. E Oséias diz, e eu farei o mesmo em relação a você. Né? Isso, o Oséias não ia também ficar com outra mulher, ou prostituir, ou ficar com outra mulher. Na verdade, Oséias faria uma viagem.
E quando ele voltasse dessa viagem, se Gomer tivesse ficado fiel a ele, ele uniria ela em matrimônio, contrário à lei. A lei não permitia, lembra em Deuteronômio 24? Não permitia o marido tomar a sua esposa depois que ela saiu de casa e ficou com outro homem. Até Deus mostra graça sobre graça na lei. E o que me impressiona é que muitas pessoas estão fazendo da graça, que é Cristo, porque Moisés trouxe a lei, mas o Senhor trouxe a graça e a verdade, e tornando a graça de Deus mais severa do que a lei de Moisés nessa matéria. É incrível como nós, tentando fazer o bem, nós acabamos fazendo o mal. Tornamos a graça de Deus mais severa do que a própria lei. O Senhor está quebrando a lei aqui, né? Osés não podia tomar aquela mulher como esposa, segundo a lei, mas o Senhor ordenou e ele toma. Mas ele vai fazer uma viagem, ele faz um acordo com ela, você não se entregue a outro homem, eu não vou me entregar a outra mulher. Quando eu voltar, por que Deus deu essa mensagem? Porque os filhos de Israel ficarão muito tempo sem reis, sem príncipes, sem sacrifícios, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolo do lar. Depois Israel voltarão e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei. Então, Deus deu carta de divórcio para Israel, mas prometeu amar Judá, né? Que era irmã de Israel. Só que, mesmo amando Judá, porque Judá olhou para a prostituição de Israel e cometeu as mesma prostituição. Judá foi para o exílio. E lá eles viveram sem rei, sem culto, sem sacerdote, acabou o sacrifício, porque o templo foi totalmente destruído. Ou seja, Deus permitiu um novo Israel nascer, né, da disciplina que ele colocou sobre Israel. Israel se tornou escrava, né, dos babilônios. Israel da Assíria e Judá dos babilônios. E 70 anos depois desse evento, Deus então traz de volta Judá e restaura a sorte de Judá e renova a sua aliança com Judá. Mas por um tempo Deus ficou sem a sua esposa Israel. Da mesma forma que Oséias ficou sem a sua esposa. E ele só teria de volta, né, se ela lhe fosse fiel e ele lhe fosse fiel. Quando ele voltasse, então ele casaria com Gomer e teria um novo relacionamento. Então, o adultério, ele quebra aquele vínculo, lembra que nós falamos uma só carne? Então, o adultério quebrou o vínculo que Deus tinha com Israel. O adultério quebrou o vínculo que Oséias tinha com Gomer. Mas Deus fez uma nova aliança com a casa de Judá, não com a casa de Israel. O restante de Israel se uniu a Judá no retorno da Babilônia e tornaram uma só nação novamente, e tornou-se, pelo menos daquela geração que voltou da Babilônia, foi muito dedicada ao Senhor, por causa da liderança de Esdras, Neemias, Zorobabel, Zacarias. Já na época de Malaquias, o povo tinha desviado novamente, a ponto de Deus falar que ia esfregar fezes na cara dos sacerdotes. Então,
Esta é a história de Deus. Deus é maior do que a lei. Deus é maior do que os nossos pecados e transgressões. E o jeito de Deus não é o nosso jeito. E Deus age com um propósito de salvar. Deus nunca pune para destruir, mas sempre foi para salvar. Às vezes ele teve que tirar as maçãs podres das caixas para que conservasse as boas. Mas sempre o juízo de Deus, você pode ver por todo o Velho Testamento, era para salvar, né? Mesmo nos dias de Noé, para salvar sua família, porque senão ela também se perderia no meio daquela corrupção toda e violência toda que estava bem presente no mundo de Noé. Só que lá em Jeremias, capítulo 3, você vai ver exatamente Deus falando que não poderia casar mais com Israel. E cita Deuteronômio, capítulo 24, e ele fala por quê. Né? Ele fala que a lei diz isto. Então, como eu posso desposar você novamente se você foi de outro homem? Né? E é complicado, não estou falando que não é possível, mas é complicado você desposar a sua esposa que deitou com outro homem. Seja honesto, irmão. É difícil. Não estou dizendo que não é possível. Né? Por causa da dureza dos nossos corações é difícil. Se não fosse a dureza dos nossos corações, nós perdoaríamos nossas esposas ou maridos e viveríamos bem com eles. Eu sei de alguns casos onde as pessoas se perdoaram e recomeçaram e hoje vivem bem, né? Mas isso é raro, não é comum, né? Não acontece todo dia, assim. Então, só para você ver que Deus usou a própria lei para dizer para Israel que não podia mais casar com ela. Por isso Israel foi exterminada pelas mãos dos assírios. É claro que sempre havia um grupo pequeno de pessoas fiéis, e estas voltaram do cativeiro assírio quando Judá voltou do cativeiro babilônico. E se uniram, né, e se tornaram um só povo. Mas olha o que Jeremias diz em capítulo 3 de Jeremias. Ele diz: se um homem repudiar sua mulher, ele está citando a lei de Moisés, Deuteronômio, capítulo 24, e ela o deixar e se tornar esposa de outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Deuteronômio deixou bem claro que não pode. Não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Ora, você se prostituiu com muitos amantes, falando agora de Israel, e ainda assim quer voltar para mim? Diz o Senhor. Então, o próprio Deus, né, ele cita a lei de Moisés, Deuteronômio, capítulo 24, para dizer para Israel, olha, se uma mulher saiu de casa e casou-se com outro homem, era o que a lei dizia, né? O primeiro marido não podia tomá-la. Então Deus aplicou a situação dele, que era diferente. Israel não saiu da presença de Deus para casar com outro marido. Israel prostituiu, adulterou. Na lei está falando que o marido deu carta de divórcio e a mulher saiu então e casou com outro homem. No caso de Israel, Israel adulterou, não casou com outro Deus, ela adulterou, traiu o Senhor, como a mulher de Oséias, né? Ela adulterou, ela achava que eram os amantes que lhe presenteavam, enquanto era o próprio Oséias. Depois você lê o livro todo, com muito temor e tremor, buscando a verdade do Senhor. Aqui ele está citando a lei que permitia, né, o casamento da mulher que o marido lhe deu carta de divórcio, só não permitia ela voltar para o primeiro marido. Mas enquanto o segundo marido a quisesse, ela estaria casada com o segundo.
a não ser que ele aborrecesse dela, mandasse ela embora, também teria que dar uma carta de divórcio, ou se ele morresse, ela ficaria viúva, mas ela não podia voltar para o primeiro marido. Então Deus está dizendo, eu não posso casar com Israel. E não casou, né? Deus pune Israel pelas mãos dos assírios. Em 722, a Síria vem, destrói Israel completamente, leva para as nações os filhos de Israel, foram espalhados por todas as nações do mundo. E 586, porque Judá, que o Senhor falou, né, que amaria, lá em Oséias, capítulo 1, também seguiu o exemplo da sua irmã e prostituiu, então foi levado pelos babilônios ao cativeiro da Babilônia no ano 586 a.C. E 70 anos depois, uma nova geração, né, que foi o pequeno resto, o remanescente justo, que retornam e faz uma nova aliança com o Senhor, e Deus decide amar, abençoar, e aquele grupo de judeus que voltaram serviram ao Senhor. Com perfeição? Não. Eles tinham feito coisas terríveis, né? Eles corromperam o sacerdócio, eles casaram com mulheres estrangeiras, deixando o povo de Deus numa situação bem complexa. Lembra da semente santa que o Senhor queria preservar, da qual viria o Cristo? Estava comprometida agora. Então, depois que os judeus voltaram da Babilônia, então você tem, né, os livros de Ageu, que fala sobre o retorno, a reconstrução do templo. Você tem Zacarias falando como a profecia de Isaías, capítulo 2 e 4, se cumpriu, as nações agarravam na camisa de um judeu, dizendo, leva-nos a Israel, porque nós temos ouvido e visto que o Senhor é bondoso para com vocês. Então, houve uma nova aliança, um novo acordo entre Deus e o remanescente, como houve um acordo entre Oséias e Gomer. Mas uma palavra clara, Deus não podia mais casar com Israel, porque ela tinha se contaminado, né? Adulterando, prostituindo. E então, quando você lê o livro do profeta Esdras, né, no capítulo 10, você tem exatamente esse problema da linhagem santa ter se misturado com nações estrangeiras, criando um caos, né, em Israel, né? Esdras, capítulo 10, verso 1, orava e fazia confissões, chorando e prostrado diante da casa do Senhor, e uma enorme congregação dos israelitas, homens, mulheres e crianças, tá vendo? Estava todo mundo presente. Hoje é incrível, né? A igreja nunca está presente. E, infelizmente, às vezes, a própria liderança nem quer que ela esteja presente. Acaba tomando decisões, impondo sobre a igreja, em vez de convidar a igreja. Se a liderança e a igreja não estiverem unidas, a igreja será da liderança e não da igreja. E a igreja não vai responder ao chamado da liderança. Como no livro de Ageu, liderança e povo se uniram, a igreja tem que estar unida com os pastores, evangelistas que estão servindo na casa do Senhor e juntos trabalhando para a edificação do corpo de Cristo, a igreja de Deus, que é coluna e baluarte da verdade, né? Então, eles estavam lá reunidos, né, em volta do profeta Esdras e também o povo chorava amargamente. Por quê? Então Secanias, filho de Giel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras que pertencem ao povo de terras estranhas, ou aos povos, né, desta terra. Mas quanto a isso, ainda há esperança para Israel. Né? Eles reconhecem a gravidade do pecado, mas também reconhecem que há esperança.
para a nação. Então, façamos agora uma aliança, tá vendo? Com o nosso Deus, de que despediremos todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que tremem diante do mandamento do nosso Deus. Lembra do mandamento que eu li, se eu não estou enganado, na primeira lição, que Deus falou para os filhos de Israel não dar seus filhos a povos estrangeiros e vice-versa, não pegar os filhos estrangeiros para os filhos de Israel. Por quê? Porque a aliança, a descendência da qual vem o Cristo estaria comprometida. Como aqui. É como se Deus aqui tivesse em xeque. Satanás está lutando para destruir o propósito de Deus, o eterno propósito de Deus, que é a igreja. A igreja ainda nesse tempo não existia, só veio existir mais tarde, né? Com Jesus Cristo derramando o Espírito Santo sobre os seus apóstolos, em Atos capítulo 1 e 2, né? E aí a igreja inicia, cumprindo a profecia de Joel, que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Inclusive ele continua derramando aos que creem, lhe obedecem, aos que creem, são batizados em Cristo, para receber o perdão de Deus, o Espírito Santo. Ele continua perdoando e colocando a pessoa no seu perdão e dando a ela o seu Espírito no ato do batismo nas águas. Porque só há um batismo nas águas, e o restante é com Deus, é obra divina, né? A dádiva do Espírito, perdoar e assim por diante. Então, o que eles falaram? Nós vamos terminar nossos casamentos, nós vamos divorciar, nós vamos abandonar essas mulheres e seus filhos. Você acha que Deus queria isso? Mas era necessário. Não é que Deus queria, mas a aliança ou a descendência santa estava comprometida. Então era necessário. Então ele disse a Esdras, né? Depois que ele falou de fazer esta aliança com o Senhor. Então levanta-se, Esdras. Para de chorar, resolve o problema, pois isto é incumbência sua e nós o apoiaremos. Seja forte e mão à obra. Então Esdras levantou e fez com que os príncipes, sacerdotes, levitas e todo Israel jurassem que fariam segundo essa palavra, ou seja, mandaria embora as esposas e os filhos. Por quê? Se todo divórcio é pecado, errado, por que eles fariam isso? Nem todo divórcio é ilegal ou imoral. Às vezes é necessário. Você pode não gostar de ouvir isso da minha boca, mas aqui foi necessário. E se você continuar lendo, você vai ver que o povo congrega junto a essa, mas era tempo de muitas chuvas. Mas o povo estava lá. Hoje, basta cair um pouquinho de chuva e o povo já não aparece mais na congregação para reunir, para adorar o Senhor. Mas o povo estava lá. Então, eles pedem a Esdras tempo, porque era tempo de muitas chuvas e muitos tinham pecado nisso. Esse problema não era um problema para resolver em um dia só, levaria tempo. E Esdras dá esse tempo para eles. Se você continuar lendo a passagem de Esdras, capítulo 10, você vai ver que Esdras lhe dá tempo. E aí depois eles voltam, resolvem, mandam suas esposas embora com filhos. E 113 casamentos foram rompidos. Houve o divórcio. Eles tiveram que optar pelo mal menor. Qual era o mal maior? Permanecerem casados com aquelas mulheres, com seus filhos, e a aliança, a descendência da qual viria o Cristo estaria comprometida e poderia ser riscada do mapa. E Jesus jamais viria ao mundo. E nós todos estaríamos condenados eternamente. Esdras vai chegar, né, na cidade de Jerusalém um tempo depois, né, e você vai ver que quando Esdras chega, Neemias, né,
Esdras já estava lá, Neemias. Quando Neemias chega no templo, na cidade de Jerusalém, o templo do Senhor já estava edificado, o culto já estava restaurado, mas havia ainda, né, muitos dentre o povo que tinha casado com mulheres estrangeiras e inclusive a filha do sacerdote foi dada a Tobias, que era inimigo mortal de Neemias, né? E ele mesmo, quando reconstrói as muralhas, Neemias volta para Pérsia para prestar conta ao rei, né? Tobias remove do lugar das ofertas, né? Da casa das ofertas, e estabelece um escritório lá dentro. E quando Neemias volta, onde está o sacerdote? O povo parou de ofertar, os sacerdotes tiveram que voltar ao trabalho para sustentar suas famílias. Então, Neemias fica sabendo o que aconteceu, ele entra no templo, tira os móveis, joga fora, santifica, vai aos sacerdotes, fala que vai pagar o salário deles para que eles voltem para o trabalho do Senhor, a obra do Senhor. E aí vem Malaquias pedindo o povo para trazer ofertas, que era especialmente para as viúvas, para os pobres, para os órfãos, porque o salário dos sacerdotes Neemias pagaria. Então, para você saber toda essa história, você vai ter que ler o livro de Neemias todo, vai ter que ler o livro de Esdras, vai ter que ler o livro de Malaquias, mas eu só vou ler Neemias capítulo 13. No finalzinho lá do capítulo 13, fala pra gente, lembra que eu falei que eu falaria, né, quando chegasse a hora de Salomão, né? Foi o que mais pecou nisso. E Salomão quase perdeu sua alma por causa desse pecado, né? Neemias, capítulo 13. Depois que a lei de Moisés foi lida, que o povo não podia ter amonitas, moabitas, eles não poderiam entrar na congregação de Deus, porque eles não tinham, né, socorrido Moisés quando os filhos de Moisés estavam na jornada, né? Em vez disso, contrata Balaão, lembra dele? Para amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão, ele fala para Balaque mandar as filhas de Balaque para Israel, para os judeus casar com elas e introduzir ídolos no acampamento de Israel, que Deus ficaria furioso e mataria os israelitas. E matou. Foi isso mesmo que aconteceu. Mas sempre tinha um pequeno resto, um pequeno grupo. Mas muitas vezes o eterno propósito de Deus de estabelecer em Cristo paz no céu e na terra, a reconciliação do homem com o próprio Deus, que era reclamado por Satanás. Da mesma forma que Satanás reclamou o corpo de Moisés, Satanás reclamava-nos diante de Deus. Por isso a rebelião de Satanás. Porque Adão pecou. Então, Satanás reclamou Adão e Eva, e nos reclamou, né? Até que Jesus venceu ele na cruz, aí não tem mais como reclamar, né? Jesus pagou o preço para a nossa redenção. Mas, quando você lê Neemias capítulo 13, você vê que Neemias diz no verso 23, né? Claro, você precisa ler o capítulo todo, tá? Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres moabitas, asdoditas, amonitas e moabitas, coisa que Deus já tinha proibido, mas eles fizeram. A questão não é se Deus proibiu ou não proibiu, o problema é que o povo faz. E quando o povo faz, o que fazer? Né? Deus quer trazer o povo de volta para ele, sempre quis, sempre trabalhou para isso. Mesmo quando ele teve que ficar afastado de Israel por um tempo, né? E ele ficou, né? Como Osés teve que ficar afastado da sua esposa por um tempo, e ele ficou. Então, aí ele viu, e os filhos, né, desses casamentos falavam asdotitas, amonitas, menos a língua hebraica, né? Então, olha, Neemias vai fazer diferente de Esdras. O problema é o mesmo, mas ele faz diferente. Olha, ele repreende,
né? Eles o amaldiçoa, ele espanca alguns deles, arrancou até o cabelo de alguns e o fiz jurar. Ele não manda o povo divorciar. Lá em Esdras são 113 casais de líderes divorciando. Aqui era o povo. Então ele não manda o povo divorciar. Ele bate alguns, ele xinga, ele amaldiçoa, mas ele fala o seguinte, ó, não deem mais as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais as filhas deles para os seus filhos ou para vocês mesmos. Não foi por causa disso que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei como ele. Era amado por seu Deus. E Deus o colocou como rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Será que devemos dar ouvidos a vocês para fazermos todo esse grande mal, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Então, Neemias não pediu para o povo divorciar. Mas o problema é o mesmo. Só que uma coisa, em Esdras, ele está falando da liderança. E 103 casamentos são rompidos, o divórcio foi praticado para preservar a linhagem santa. Neemias, ele faz coisas aqui que às vezes dá vontade de fazer com alguns irmãos, por não obedecer ao Senhor. Mas nós não podemos. Deixamos o juízo para o Senhor. Mas ele lembra de Salomão. Foi o que mais pecou nisso. Mas Deus amou tanto Salomão, que se você ler o livro de Cantares, muitas pessoas acham que ali é o amor de Salomão com Sulamita. Eu acredito que não é, não. Mas Salomão tinha 1000 mulheres, mas nunca provou o amor verdadeiro de uma mulher. Mas ele vê um casal de camponês se amando verdadeiramente, e ele quis ter aquilo, ele toma aquela mulher, porque ele estava longe da vontade do Senhor. Mas aquela mulher fica fiel no quarto, sem ter contato físico com Salomão, sai do palácio, os guardas perguntam para ela, ela fala que vai encontrar com o amado dela. Eles entendem que é Salomão, como muitos hoje entendem, mas ela vai, dorme com o seu amado na casa da sua mãe, né? Depois volta para o palácio. E quando ela está voltando, os guardas matam ela. Se ela fosse esposa de Salomão, como que os guardas a mataria? E ela deixa uma grande lição para nós. Diga às filhas de Israel que não desperte o amor até que ele venha. E diga ao meu amado que riqueza, beleza, poder não compra a felicidade de um casamento. Diga para o meu amado que eu estou morrendo por causa do meu amor. Que história linda. Foi por causa disto que Salomão voltou para Deus, tomando um tapa bem dado na cara de uma camponesa. E aí ele escreve o livro de Eclesiastes, chamando todos a temerem a Deus, a obedecerem, a guardarem os seus mandamentos. Esdras, Neemias, o mesmo problema. Esdras tomou uma decisão porque envolvia a liderança. Neemias tomou uma decisão porque envolvia o povo. E as decisões são diferentes. E aí, nós vamos ver no próximo vídeo, se o senhor assim permitir, né, a passagem mais usada para dizer que todo divórcio é pecaminoso, que é Malaquias, e nós vamos ver que não é isso que o texto lá diz. Então, até o próximo vídeo, se o senhor permitir.